Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras no Brasil, tá vendo? Eu sou a Atila, esse compreensão de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje é um dia feliz, é um dia alegre, que o Brasil aprendeu a votar novamente e Christian está eliminado dessa edição do Big Brother. Felicidade, Alface continua, mas vamos falar de todo o rebosteio que aconteceu até a saída do Christian. Tem novidade também do Big Brother também. Vamos começar com uma coisa que é pesada, um assunto pesado que aconteceu dentro da casa, que é a intolerância religiosa que aconteceu contra a religião do Fred Nicásio lá dentro da casa lá. Tudo começou à noite, numa madrugada, que o Fred Nicásio estava rezando e na outra cama estava a Kay e o Gustavo também rezando. O Gustavo e a Kay acabam a sua oração deles, e daí até dá pra ver até pela imagem, até que a Kay começa a rir. E o Fred Nicásio continua rezando. Depois, quando o Fred Nicásio ele acaba saindo do quarto, ele sai do quarto e vai pro confessionário pedir um analgésico por dor no braço. Enquanto ele estava fora, Gustavo já pega já o terço de novo, já começa a rezar já para vai que alguma coisa, né, segundo ele, vai que alguma coisa tenha jogado em cima de mim. Falou isso. E daí o Fred Nicásio volta pro quarto. Quando o Fred Nicásio volta pro quarto, o quarto totalmente escuro, né? A luz tá apagada, todo mundo dormindo, e ele vai devagar até a cama dele para tentar não bater uma bolsa que tá lá no chão, em uma mala que tá lá no chão lá e acabar tropeçando. Com isso, o Christian acorda, e daí no dia seguinte, quando o dia começa, quando o dia amanhece, tem a conversa do Gustavo Kay e Christian sobre o Fred Nicásio. Então o Christian fala, ele estava fazendo os negócios dele, eu acordei, vi ele na frente da cama de vocês. E daí a Kay também acaba falando, que porra é essa? Eu não vou ficar aqui não, eu vou tocar o botão, eu vou embora, sabe? E daí também falou também, o Christian falou, eu não sei o que ele tava fazendo. Eu estou cagado de medo. E Isso daí, a própria Kay falou, né, que estava com medo, ficou com sim, medo, né? sim. E eles comentaram como se fosse assim, eu falei que eu tava vendo coisas lá e você não acreditou, porque o Chris falou que ele parou na frente da cama do casal, Então, né? algo que não aconteceu, porque ele parou para tentar se localizar para não bater em nenhuma Não, mala. e o Chris ainda falou assim que ele estava fazendo as paradas dele. Então, Então, veja, o Chris, na verdade, ele inventou uma mentira. Essa foi a verdade, né? Ele inventou uma mentira. sim. E E assim, uma mentira em cima de um assunto que é muito sério, né? sim, E os outros já com a tendência, porque eles já estavam com uma tendência, eu acho que esse assunto eles já vinham comentando, porque ficou muito estranho eles acharem que o Nicasso estava fazendo alguma coisa contra eles, ficar com medo do cara. Então eu achei assim, eu achei um absurdo, começa por aí. E mesmo assim, enquanto você não tinha as imagens para você confrontar o que aconteceu, a gente tinha visto o Nicásio sair para ir no confessionário, a gente já tinha visto isso. sim, Só que você não tinha, eu não percebi a imagem do quarto. Todo mundo, quando entra no quarto, é tudo escuro, a gente vê que é escuro, né? E sim, que as pessoas não enxergam. Então, já teve gente que já pisou nos outros, já, né? já. Teve de tudo. Agora eu achei assim, que do jeito que eles falaram, foi uma coisa muito, foi bizarro, sabe? Um Foi. negócio assim, totalmente fora de propósito. Não tinha como você entender uma coisa daquela, sabe? E Com mais, medo do cara, porque ele estava fazendo as paradas. Começa por aí que já não era para acontecer. Ainda mais o outro mentindo, né? Que a gente acabou sim. descobrindo que tudo que ele falou era mentira, E mais né? uma coisa, também para citar também sobre esse fato também, os ADMs do Fred Nicasse se posicionaram sobre isso. Então eles falaram, abre aspas,
ele estava parado fazendo os negócios dele, fecha aspas. Mas, mais uma vez, a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? E daí continua em outro tweet. Intolerância religiosa é crime. A equipe jurídica do Dr. Fred Nicásio já está em posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Vale lembrar que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo. Então, Foi isso daí que então eu. já era uma coisa que já estava se acostumando a falar, né? Sim, Então, e depois eles ainda falaram, né? Porque colocaram a espada de São Jorge, sal grosso, que não tinha. Aí começaram a falar, tá vendo? Por isso que eles colocaram aquele negócio. Então, veja, uma situação, sabe, assim, que não tem como você aceitar uma coisa dessa, né? Eu acho assim, existe muita história aí. Toda vez que você toca num ponto que você vê que a pessoa, você tem leis para isso, né? Então, se você tem leis para isso, a pessoa sempre é tida como leiga. Ah, ele não sabe, tem que aprender. Tu não precisa aprender. sim. É você ser racista, é você ser homofóbico, é você ser machista, é você discriminar, é você né, E cometer mais, a intolerância religiosa e tudo. Ah, ele não sabia. Ah, e alguém mais me uma. ensina, E alguém daí, ensina. e daí sempre também tem aquele discurso lá. Ninguém teve paciência de me ensinar. Eu vim do interior, Lógico, não, lá na não minha, dá para aceitar, não dá. lá na minha terra, lá não tem esse tipo de É, coisa. E daí eu não sei o que é, sabe? é. Sempre tem essa conversa, Que sempre. bem, tudo bem. Todo mundo se passa por ignorante, né? Porque, por Sim, exemplo, depois que faz, sabe o que está fazendo. Porque você concorda, quando ele está falando um negócio que isso daí é enraizado, sim. sabe? O que todo mundo tenta combater, anos e anos combatendo essas coisas e as pessoas ainda achando que alguém precisa ensinar, sabe? Eles sabem que eles estão errados, eles sabem que eles estão fazendo errado. Sim. Agora, depois vem com história que eu não falei por mal, não sabia. Depois à noite teve a edição com o Tadeu ao vivo. E daí o Tadeu foi conversar com a casa. Durante o jogo da Discord, também teve jogo da Discord. E depois do jogo da Discord, teria uma imagem de carnaval para o pessoal assistir os desfiles de carnaval. E o Tadeu ele começou o seguinte: fé tem tudo a ver com o carnaval. E tem tudo a ver com vocês aí dentro também. Eu reparei várias coisas. Sapato tem uma tatuagem linda escrita Jesus nas costas. A gente vê o Fred Nicásio com sua guia rezando sempre. Gustavo rezando de joelhos. E daí continuou. Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião, cada um com as suas crenças e respeito tem que estar acima de tudo. E daí ele continua daí. Todas as religiões têm o nosso respeito, todas. Nenhuma religião é melhor do que a outra, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem e religião do mal. Todas têm o do mesmo direito, todos têm a mesma admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB. E daí perguntou daí pro Gustavo também. Gustavo, quando você vai rezar, você, Ah, ele você perguntou pro pede. Nicásio primeiro, né? Não, ele perguntou pro Gustavo primeiro. Perguntou pro Gustavo. Gustavo, quando você vai rezar, você pede o quê? Aí daí o Gustavo fala: eu peço sempre a proteção de todos, peço sempre que Deus ilumine cada decisão aqui do pessoal da casa, que esteja sempre ajudando o pessoal, todos da casa. E daí pergunta daí pro Fred Nicásio, o que você pede nas suas orações? Fred Nicasso também falou praticamente a mesma coisa, que pede também proteção de todos, Não, pede a ele sabedoria, fala pede a isso, sabedoria, sabedoria. pede a É. sabedoria de todos. E daí continuou com o Tadeu, ainda falando, ainda perguntando pro Fred Nicásio. Fred Nicásio, você falou que é do axé. Você pode explicar melhor pro pessoal
como que é a religião, daí ele explicou daí sobre o Oxum, sobre a religião dele. E daí termina essa conversa, e daí tem o jogo da Discord, mas antes, vamos falar desse discurso E do Tadeu, que foi quando o muito Tadeu leve, tá foi. falando, quando o Tadeu tá falando, você já vê a cara da Kay, do Christian e do cowboy, né? Os Sim. três ficam com a cara que, como quem diz, é com a gente que ele tá falando, né? Só que, na verdade, não ficou claro, né? Ficou como se fosse uma conversa lá, uma palestra sobre religião, né? Então, mas é isso. E também esse discurso também foi leve, foi, porque não chamou atenção direta. Era algo sério, não chamou atenção direta e também acabou atraindo coisas que o pensamento de outras pessoas acabaram voando, porque não foi algo totalmente certeiro. Então, por exemplo, o Fred Desimpedidos. Fred Desimpedidos, ele falou: ah, não, falou isso daí pro Gustavo, porque o Gustavo tá preocupado, porque ele sabe que teve a conversa lá sobre a religião. E daí o Gustavo perguntou: nossa, será que eu fiz algo? Será que eu falei algo para desrespeitar a religião do Fred Nicásio? E daí o Fred Desimpedidos falou assim: não, que é isso? Isso daí é texto do carnaval, porque já deve ter preparado já esse texto já faz tempo já para falar sobre diversidade de religião, mas não era o motivo realmente deveria ser mostrado a mais, sabe? Deveria ter chamado a atenção dos três participantes que falaram sobre intolerância religiosa, sobre o que Eu, estavam eu acho também praticando. eu acho que o Tadeu tinha que ter falado sim, porque eles adotaram um tom mais um pouco mais forte, né, nesse BBB com relação a esses acontecimentos que volta e meia tem, né? Porque a gente já teve em outras edições interferências do apresentador para avisar na casa, né? Então, assim, porque na verdade a gente, o público e a própria emissora, tudo é feito para você ter entretenimento, não para você ter sempre que ficar abordando temas que pesados, mas eu acho que aí você precisa, problemáticos, né? Que aí você precisa lembrar que se eles já fizeram isso numa interferência anterior, que foi a do caso da Bruna com o Gabriel, eles deveriam ter feito agora a mesma coisa, avisar, direcionar como fala, o assunto, né? Para quem foi a pessoa, foram as pessoas que falaram, né? E explicar para a pessoa que não pode, né? Que é uma situação que as pessoas não, ninguém aceita uma coisa dessa, que isso daí não se faz, né? Como ele falou, não se faz nem por brincadeira, né? Ele não Sim, falou pro Gabriel sim. que é uma coisa que a gente sabe que é pesada, né? Não se fala nem por brincadeira. Então, esse tipo de coisa cabia também um alerta para quem está fazendo. Por quê? Porque a casa ficou praticamente sem saber do que se tratava, achou importante falar sobre isso, porque é importante, né? Mas não necessariamente direcionado a nada que aconteceu dentro da casa, né? Então, Então, porque, assim, porque, porque precisa avisar, porque senão essas pessoas vão achar o quê lá dentro? Ah, sim, não tem coragem de falar com a gente, fica dando indireta, é. sabe? Não é? E também depois do programa, porque o jogo da Discord não teve absolutamente nada, dá para pular, dá, porque o jogo da Ah, Discord foi muito rápido, né? foi muito rápido, o pessoal, o MC Guimê, por exemplo, ele disse que queria falar um monte no jogo da Discord, daí chegou o jogo da Discord, quem vai falar é os emparedados e quem os emparedados escolher para defender. Então os outros ficam quietos aí Não, e, todo mundo planejou um monte de é, coisa, né? E no final das contas não teve, né, discórdia praticamente. sim. E daí o jogo da discórdia, pulamos o jogo da discórdia, porque o jogo da discórdia foi bem morno, foi, porque não teve nada de emocionante. Também não tinha como se estender, porque queriam mostrar o carnaval lá pra casa lá. E durante a madrugada, antes do carnaval ser mostrado pra casa, Fred Nicásio foi chamado
pelo Christian para conversar e daí explicar a situação daí. O Christian, ele tentou explicar, mas ele se enrolou. Ele não conseguia explicar algo que realmente aconteceu, só que ele queria encobrir muita coisa. Então ele fala assim, eu vi você parado ali na frente ali da Na minha câmera, frente, ele do falou carro. na minha frente. Eu vi você parado, e daí eu fiquei com medo, acuado, Ficou e com o coração apertado. Aí sim, o Nicásio falou para ele: Eu não parei na sua frente. Não, você parou sim. Aí ele até deu uma risadinha. Nossa, o Cris ali foi assim, sabe? Nossa, péssimo, né? péssimo. Mas aí, Porque ele estava tentando justificar alguma coisa e mentindo, na cara sim, dura, o cara mentindo, gente. sim, Olha, e e também, O Nicásio foi esperto, né? Ele então, percebeu o que estava acontecendo. o Fred Nicasso, ele percebeu, e daí quando o Fred Nicasso falou assim, não, tá tudo bem, e daí aperta a mão daí do Christian, dá pra ver até fizeram o VAR até na edição até, que o Fred Nicásio, ele cruza os dedos quando tá É. pra mentir. Então o Fred Nicásio mentiu pro Christian que tava tudo bem, e depois o Fred Nicásio foi conversar com a Marvela sobre o assunto também, que percebeu que realmente o que o Tadeu falou era sobre o Christian. Não, Que, e que tem um tinha detalhe, nessa conversa que ele teve com o Nicásio, ele chamou o Nicásio ainda para piorar a situação, só que para sair por cima. Por quê? sim, Ele ia conversar, ia falar que não, né, o que ele estava fazendo, confrontar, e ia acabar dando uma de, assim, de inocente, que não tinha entendido. Só que a intenção dele, o Nicásio já descobriu toda a intenção dele, fingiu também, o Nicásio deixou ele falar, falou, não, não, você está equivocado. Aí ele falou, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não estou entendendo. Ele sim, falou, não estou entendendo onde você quer chegar. Para ver se o cara desenrolava, né? O é, novelo. E o pior é que o cara foi arregão, né? Porque ele não teve coragem de sustentar o que ele falou, não falou com todas as letras, né? tanto, tanto E é, o Nicásio sabendo que foi uma situação ali que o Nicásio percebeu a conversa mole do cara. O que ele fez? Ele pegou, deu a mão e realmente a gente sabia que aquele aperto de mão não tinha. Ele não queria dar, e né? também, Por isso que ele cruzou os dedos, acho que falou, não, peraí, que não tá certo isso e, aqui. e também dá para ver também no começo já da conversa, logo quando a conversa vai iniciar já, que o Christian ele já começa já a se cagar todo já, porque ele já começa já a conversa já falando assim, eu não sei como que funciona o seu Deus, eu Nossa, não sei como que é a sua religião, mas eu acho que Oxum é Deus, sabe? Então ele foi jogando o que ele você sabia. fala axé, você fala show. Nossa, Isso. o cara foi. Então, Nossa, essa conversa foi assim. Eu acho que ainda ele conseguiu ainda ficar pior do que ele já estava, sim. né? E daí, né, tivemos a edição de hoje. A edição de hoje foi morna, foi. A edição de hoje mostrou. Teve VT, teve participante de destaque, então faz VT de cada participante. Teve VT do MC Guimê, que tá sendo um baita jogador, e um VT do Gabriel Santana, não sei pra quê, mas teve também. E também vamos falar dessa edição que essa semana vai ser corrido. Essa semana soltaram como que vai ser a semana turbo do Big Brother. Então vamos começar com a quinta-feira, que a quinta-feira já tem já o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. O Poder Supremo a gente não sabe como que vai ser. Eu acho que vai influenciar totalmente o paredão. Então pode ser para trocar alguém ou contra golpe ou tirar alguém do paredão. Eu acho que pode ser troca, porque a melhor coisa que tem é você fazer uma troca, né? É melhor do que você indicar alguém, é você tirar alguém por outro. Eu acho que seria interessante, com certeza, né? Bonino vai fazer isso daí, porque é um negócio maluco, mas seria interessante o cara que atendesse o Big Fone tivesse esse poder supremo, teria o poder do não. Então, o poder do não seria o seguinte, assim, ó, acabou de formar o paredão, daí pergunta pra pessoa, você gostou desse paredão? A pessoa fala, não, e daí a pessoa troca.
troca todo mundo, menos o indicado do líder, né? Que o indicado do líder não tem muito o que fazer. Mas troca da casa, troca o contragolpe, troca tudo. Nossa, Ia ser, se for isso, pelo sabe? amor de Deus, hein? Ia ser legal. Imagina uma pessoa poder Não, trocar se, dois caras. se trocar uma pessoa já é um poder daqueles, né? É, Porque, nossa, já pensou salvar uma pessoa e por outra? sim. Nossa. E durante a quinta, o Big Fone vai tocar à tarde e à noite vai ter a prova do líder, mais uma formação de paredão relâmpago. Então vai ser juntinho, vai ser ao vivo. O ao vivo vai ser corrido, vai ser. É bom É, que essa semana eles estão achando que tá tudo certinho. Ah, quarta tem a festa, na quinta tem prova do líder, né? Aí, quer dizer, não vão saber que é o turbo, né? Que sim. vão ficar surpresos, né? E vão Porque descobrir quando vão ser tiver a duas formação. eliminações, né? Duas eliminações, Então, quando né? tiver a formação do paredão relâmpago, acabou a prova do líder. Daí eles acham que vai acabar? Não, 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 não. Vai todo mundo passar e todo mundo vai votar. E Não, e tem a prova do anjo, né? Tem uma do anjo no meio sim, disso tudo ali, junto com a do líder, né? não, nessa quinta não vai ter anjo. Nessa quinta não tem anjo. No sábado, no No sábado, sábado. no sábado tem a eliminação, mais o Big Então, Fone ao vivo. E quem atender esse Big Fone está imune, indica um ao paredão. Então, e daí nesse sábado já junta já com o domingo, já que domingo tem a formação do paredão ao vivo, com prova bate-volta, prova líder e anjo. então, prova do líder e do anjo. É verdade. E daí nesse o paredão que formar no domingo, na terça sai. Então, a gente tem duas eliminações nessa semana. Vai ser corrido, vai ser. O que você gostou dessa semana turbo? Ah, eu gostei porque tá precisando me movimentar, porque fica essa mesmice, né? Todas as datas certinhas, e o povo vai ficando, como fala, numa zona de conforto. Ah, tal dia é isso, tal dia é aquilo. O Big Fone, eu já estava pedindo um outro Big Fone, que eu falei, tem que tocar Big Fone, por quê? É um recurso que ele pode usar, não precisa de grandes coisas, né? E mexe bastante com a casa, né? Sim, Então, dá muito conteúdo quando toca o Big Fone. Porque mesmo, e tem aqueles Big Fone que você não fala o que é, só põe a pulseira, né? é. Também. Então também é Ou, legal, porque você nunca sabe o que é, põe uma pulseira de duas cores lá, você nunca sabe o que é. e também Então, seria interessante um Big Fone que você não pode falar sobre o que é. Que eu acho que o Supremo, o Poder Supremo, acho que vai ser alguma coisa também que talvez ele não saiba o que é, né? Será é, que pode ficar no suspense, né? seria, ou, tipo assim, o que eu digo não falar é não falar pra casa. Então, tipo assim, um Big Fone fala assim, Isso. você terá o poder supremo, mas não pode Não contar fale pra para os ninguém. outros. É, isso mesmo. Por exemplo, não contar, mas, por exemplo, pode ser que também fale assim, é, fale que é um poder supremo, mas não, você vai saber no Mais momento detalhes, certo, sim, entendeu? seria Não legal. comente com ninguém, você vai saber no momento certo. Aí ele vai falar, não posso falar, É, né? E, seria não, legal. e tem aqueles que ele fala assim, se você quiser comentar com a casa, você pode. Aí ele pega e finge que não pode. Lembra? É, Teve uns casos lembra- assim. Que ele e, falou assim, eu não posso falar, e podia, né? e daí o Big Fone de sábado, que vai tocar, que é pra. Que o Big Fone vai ser ao vivo, então, vai ser durante o programa da eliminação. Vai, Nossa, quem atender tá imune, indica um aparelhão, então imagina a emoção, né, do pessoal lá dentro lá. O nossa, no dia já, e no dia da eliminação, ninguém espera um Big Fone, né? Ninguém tá esperando um Big Fone. não tá, vai ser surpresa e vai ser uma surpresa tão boa, porque assim, ele vai indicar uma pessoa e ele vai virar alvo, a pessoa vai virar alvo, certo? Quem Sim, pegar o Big Fone vai virar alvo. Só que aí a gente não sabe se vão contar que ele tá imune, que a pessoa tá imune. Já pensou? e Que nem esse, ele indica um pra um paredão, só que aí ninguém sabe que ele tá imune ainda. e Só esse vai Big descobrir Fone, quando for falar do anjo, né? Entendeu? aham, e esse Big Fone, ele vai ser interessante por um motivo também. Que esse Big Fone tem a chance de todos atenderem. Porque a gente tá falando de eliminação mais o Big Fone. Com certeza, né, os caras que tá emparedado não pode atender. Então vai ser depois da eliminação. Então, imagina todo mundo lá assistindo o modo Stone, e Ah, daí do nada toca sim. o Big Fone.
É, sabe? porque nessa hora, quando tem eliminação, fica todo mundo aceso, né? Fica todo mundo na área externa, né? Todo mundo no jardim vendo o modo Stone lá. É. Agora, vai ser interessante pelo seguinte, porque eles não vão contar mais com nada, vai ser uma surpresa. Meu Deus do céu. Vai, Por quê? Porque tomara que ele não conte que está imune, que a pessoa não conte. Por sim. quê? Porque aí avisa, aí vai ficar aquela articulação, fala, bom, e se ele vai, será que vai contar que é paredão quando puser a pulseira? Eu acho que sim, eu acho. Sim. Então, aí, Depende da pessoa. Porque a não, pessoa pode não eu querer acho que contar. quando é paredão, acho que eles põem, falam que é paredão. A não ser que fosse aquele negócio de ter pulseira de duas cores, que acho que não vai ser o caso. Então, vamos supor que ele fale assim, bom, é, é paredão, ele vai falar assim, é. Aí, essa pessoa vai virar alvo. Então, a casa, quem foi emparedado, vai se juntar com os aliados e falar, vamos votar nele, Sim. entendeu? Mas, mas eu acho que seria interessante a pessoa que atendesse não contar pros outros que indica. Então, tipo assim, a pessoa só pega a pulseira só e dá pra pessoa que a pessoa mais odeia e fala assim, eu não sei o que é a pulseira, sabe? Mentindo mesmo, na cara dura. Ah, mas todo mundo sabe quando é adversário, sabe que é coisa ruim, né? Ah, mas daí depende, né? Se for a Alface César, aí sim, mas tipo assim, se é uma Larissa da vida, a gente não sabe quem dá. Se é uma Domitila, eu acho que tem treta, mas se for uma Não, Marvel, mas eu acho eles não estão em grupo, mas o que que eles vão fazer? Eles não vão dar para o grupo, existe grupo ainda. Por exemplo, se o Fred pega, ele não tem o Chris, ele vai dar para a Domitila. A Domitila sabe que é coisa ruim, sim. né? Se a Domitila pegar, ela dá pro Fred, já sabe que é coisa ruim, né? Pois vão dar Uhum. para os adversários, essa é a verdade. É, Agora, mas eu acho que paredão ele conta sim. Ele só não vai paredão. contar a imunidade, né? Sim. E Porque, vai por sempre. exemplo, se vier duas pulseiras, coloca um em cada um. Então, eu vou falar assim, ele se emparedou e me emparedou também, entendeu? Aham. Mas eu acho que não vai ter pulseira, eu acho, pro cara que atender o Big Fone. É atender e sabe que tá imune, é isso. Sabe? Não precisa de pulseira. Não Ia precisa de ser. ter nada. Eu acho que seria legal, eu Mas acho. geralmente quem está com um diferencial sempre tem alguma coisa. É um colar ou é uma pulseira, sempre tem, E né? também. É E muito também. difícil eles pegar o Big Fone, você tá com imunidade e você não ter nada. E também é quando, como um Big Fone toca no sábado e a prova do líder é no domingo, provavelmente quem tiver indicado ao paredão ou ganha a prova ou não faz a prova. Tem essas duas possibilidades, porque eu acho que mais provável a pessoa que for indicada ao paredão não fazer a prova. Não faz a prova. O Big Fone, né? Isso. O Supremo, ele pode mudar o que ele quiser. Se eu não me engano, mudaram o voto do líder. Tiraram a pessoa que o líder Nossa. indicou. Ia ser bom, hein? Tá vendo? É a É. memória que a gente tem do que já aconteceu, né? Isso daí, eu vou te surpreender, mas isso daí aconteceu no BBB 10. Então, tá vendo? Tô Há muito falando. tempo Eu lembro faz. que deu uma treta, por quê? Porque o líder ficou revoltado, falou, não é possível. O meu voto, que é, né, que nem o líder ele vira líder para ter imunidade para indicar alguém direto, né? Sim. Então, tomara que seja isso, porque vão tirar. Pô, ele pode mexer no que ele quiser, entendeu? Então você acha que o Big Fone, o Poder Supremo, pode ser mudar tudo, mudar a indicação do líder? Pelo nome de Poder Supremo, que aí me veio essa memória, era um que podia tudo, porque Supremo é maior do que o do líder, entendeu? Sim. Ele é superior ao do líder, então ele pode trocar quem ele quiser do paredão, tirar. Vamos prosseguir, então, que chegou o grande momento, a felicidade do povo brasileiro. Quando o Tadeu fala, chegamos à hora, quando eu terminar, seremos 16. E daí ele começa, que expectativa, né? Desde antes do outro paredão, todo mundo queria um veredito sobre o Christian. Pegando as palavras de alguns de vocês, a frase seria: não é possível que todo mundo nessa casa esteja errado e só você certo, Christian. Ele sabia que não era o general, não queria ser soldado e se tornou espião.
com todo o seu charme que envolve a função e todo o risco de ser desmascarado, daquela maneira cruel, reservada a um agente duplo, e foi desmascarado, virou vilão, foi massacrado e isolado no jogo, que na hora de escolher a pessoa mais importante da casa, escolheu Gustavo, que tinha acabado de votar nele no paredão, como uma pessoa nessa situação não vai sair. E aí, nesse momento, Nossa, nesse começo, já comecei a palpitar já meu coração ficou a é, mil já. Eu eu falei, ele falei, vai ficar. pronto, ele não vai sair, né? A gente já É, imaginou, falou, não é o Cris, não é o Cris. Aí ele ainda falou assim, é, como que pode estar todo mundo certo, né? Ele certo e todo mundo errado, né? sim. Né? Que porque E, na verdade ele estava achando que ele estava fazendo um jogo de mestre, né? sim. Só que aos olhos da casa ele estava fazendo errado, É, né? depois desse texto aí sobre o Christian, foi a vez do Ricardo aí receber o texto dele. O Ricardo é o rei das referências. Para descrever os últimos acontecimentos do Christian, ele citou Cavalo de Troia, os Três Mosqueteiros. Para falar de si mesmo, ele falou dos 300 de Esparta, mas sobretudo, para se apresentar, o Ricardo trouxe o jogo da palavra, o alface, alfacinho, porque ele é facinho. A gente sabe que o sentido é outro. Se tem uma coisa que ele não é, é fácil. Se irrita e não se bate boca por qualquer coisa e se exalta a beça. Seria esse motivo de sua saída? Ou seria a petulância de botar o líder no monstro? Aliás, botar o líder no monstro é o quê? Afinal, maldade ou gol de placa? Ou depende das circunstâncias? Ou depende de coisa nenhuma? Isso é o jogo. Será a melhor referência para os reis das referências a kamikaze? Aí, aí eu já Aí eu já joguei a toalha, já Nossa, falei aí assim, nós, não, é o alface, é o alface. é, a gente já Nossa, tava já desistindo já. Eu já tava desligando minha TV, já falei, não aquela quero. esperança, né? Aquela esperança que a gente tinha, que a gente largou o voto no cara, É, a gente sabia, falou, não, foi em vão, será? Né? a gente lá no G-Show, eu fiquei metralhando aquele G-Show lá. É, mas olha, o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Então, Eu me cansei de ficar vendo qual que era o edifício e qualquer casa. Eu me cansei de ah, ficar o captcha lá. E daí continuou o texto do Tadeu, mas agora ele falando sobre o Fred Desimpedidos. Ou será que hoje a vítima do paredão é o emparedado mais discreto? Não tem BO, não é o alvo de ninguém, está no paredão por puro azar. O Fred, gente boa, piadista, dançarino, sagaz, o cara das imitações, o cara dos bordões. Como saber se é o Fred que é chato, velho? Como saber se o Fred não está fazendo pouco? E diante de tanto os adversários apresentarem, esse pouco está menor ainda. O Tadeu, ele deu uma baita Tadeu, alfinetada, né? Tadeu tá dando uns recados daqueles, né? Tá. E daí continuou. É tão pouco que é suficiente para tirá-lo do jogo. O que eu posso dizer é que os três tiveram chance de escapar do paredão. O BBB é muito dinâmico. Sempre pode surgir um fato novo. E aí, não tem resposta para vocês? Vocês começaram a história desse paredão. Com uma certeza, não é possível que todo mundo esteja errado e só o Christian esteja certo. É. Aí eu pergunto, o que é certeza nessa vida? Aí eu já desisti, sabe? Falei assim, não, o Christian ficou aí, parabéns aí pro Christian, sabe? É, ali, não, ali a gente ainda estava em dúvida, porque você não sabia se era bom ou se era ruim, né? Não depende da perspectiva para quem sair hoje. Eu posso falar com convicção. O que tirou você do jogo foi o medo. Quem sai hoje é você, Christian. Quando ele falou o que tirou você foi o medo, eu já falei já que não ia ser o Alface, porque o Alface, a única Sim, coisa que ele não teve no jogo foi medo. A é única coisa verdade. que ele não teve no jogo foi medo. Não, quando ele falou medo, que o que tirou foi medo, eu falei, não pode ser, porque o cara vai para cima, não arrega, É, né? Ele é um treteiro nato, né? Ele tem que ensinar, dar sim, palestra de como tretar. sim. E o Christian ele foi eliminado com 48,32% dos votos. O Alface recebeu 40,39% dos votos. E o Fred recebeu apenas 11% dos votos. É, Nós fizemos você, um ótimo trabalho, então, por quê? Porque a gente imaginava que ia ser muito acirrado, né?
E no sim. final das contas não foi tão acirrado. Então, nosso trabalho foi espetacular, né? E quero parabenizar também a nossa audiência, também o pessoal que nos escuta, porque na enquete que a gente fez no Spotify, o Christian saía com 73% dos votos e o Fred Desimpedidos 27%. E o Ricardo ficou com 1%, sabe? Então, o pessoal aqui é foda. O pessoal não Parabéns, tem é. parabéns aí, Parabéns, gente. porque isso daí é visão de jogo, né? É, É visão de jogo pura. Então, sim. parabéns mesmo. E falando sobre esse paredão, eu achei que teve uma coisa que ajudou nesse paredão, que foi até uma conta até no Twitter, até, que se chama Realities VIP, que ele tá jogando cada bomba, porque ele falou da festa, acertou, falou de prova do líder bem antes da prova do líder acontecer, e acertou como que seria a prova, e falou também sobre esse paredão, que deu a ligada que o Ricardo estava saindo, antes de começar a edição, que o Ricardo ele Certo. estava saindo e deu a reviravolta, deu. Tanto é Com que 45, 8%, né? Era 8, 45, né? Porque ele estava sim. saindo, né? É. Então, 8% de diferença, sabe? Pode não ter sido muito, mas com certeza foi a edição foi que trocou essa É, votação. eu acho que esse movimento ele já começou logo cedo quando houve aquela A conversa deles, né? intolerância. Da intolerância, o que que aconteceu? Muita gente não viu na madrugada, né? Mas viu logo cedo. Isso daí já foi parar na internet, né? Então, foi o que mais se comentou. Virou de ontem para hoje virou o assunto mais comentado, né? Essa é a Sim, verdade. Essa é a verdade. Então o que que acontece? O, o, porque o Tadeu deu o recado ontem, né? foi. Então, é justamente na véspera do paredão, que nem sempre na véspera, a gente estava aguardando o jogo da discórdia, essa era a verdade. Aí o que que acontece? Todo mundo estava pelo jogo da discórdia para saber como que eles iam se posicionar e o que que poderia acontecer para influenciar na votação. Até aí, a gente sabia que tinha um movimento a favor de deixar o Christian, né? E a Sim, gente sabe que tem um ranço também dele por conta do que ele andou aprontando no game, né? Então, assim, só que parece-me que o ranço não estava votando, né? Tava os emocionados votando para tirar o Alface, né? Então, por conta do quê? De um povo que também viu que não achou legal o Alface ter colocado o líder no monstro, né? E aquela parcela de gente que achou espetacular, muita gente que não estava votando, né? é. Então, assim, nós estávamos pelo jogo da discórdia, só que aconteceu esse episódio, que foi ontem, né? Ontem pela manhã, e quando o Tadeu deu aquele recado à noite, o que que aconteceu? A internet ficou empolvorosa. Por quê? Porque eles viram que já tinha uma repercussão do pay-per-view, né? Porque não Sim, tinha passado na edição ainda. O Tadeu já se preparou para dar uma bronca, né? Mesmo sendo leve, ele deu uma bronca. E aí a internet foi a loucura. Então ficou nos assuntos mais comentados, né? E então, assim, esse movimento de reverter o paredão, de tirar o Cris, aconteceu com esse episódio. E aí, justamente na véspera de um paredão, que eu sim. acredito que a Paula, apesar de que também dizem que foram os cactos que tiraram, mas a Paula também teve aquele evento do que ela fez umas ameaças, ela gritou com o Foi. cara, que pesou também para ela, né? Então, assim, o Cris aconteceu a mesma coisa. Parece-me até que foi uma obra do destino aí, porque o universo conspirou, porque eu achava que o Cris tinha que sair. Por quê? Sim, Se ele se enrolou com Paula e Bruna, e a Paula foi jogada fora do game, e era uma jogadora, nada mais justo do que ele sair também. E ele estando no paredão, é oportunidade, né? é. Então eu E, achava que seria muito justo ele sair. Só que como o universo, e como a gente viu as enquetes, se realmente ele não estava saindo,
o Alface ia, aí o universo conspirou e ele acabou se enrolando nessa história que veio à tona, né? E eu acho que isso daí que deu o tom, porque hoje, o que que aconteceu? Só se falava nisso de ontem para hoje, e muita gente foi votar por causa disso. E também, tipo, no começo, quando abre a votação, sempre tem os emocionados que Sim, vão lá votar lá a rodo e depois troca de voto. Depois acaba trocando de voto por causa que aconteceu alguma situação, igual o que aconteceu muitos no Christian. trocaram. Muitos Então, trocaram. então muitos trocaram. E teve pessoas que, então, enquetes tipo UOL errou. Eu acho que essas enquetes elas estão errando por causa desses votos que estão sendo trocados. Então, por exemplo, quando aconteceu todo o negócio lá da Paula, é, o voto mudou, o voto acabou mudando. E O da Paula, a gente percebeu o movimento, só que é lógico que com a rejeição que ela saiu, não tinha como ser só do game, sim, porque foi um movimento da torcida mesmo da Juliette, dos Cactos. Por quê? Porque o percentual foi muito alto. foi, Então, a Paula para sair, sendo coisa de game, seria uma disputa acirrada ali, sim, né? Com Gaga, por exemplo, que também o povo tinha um pouco de ranço do Gaga. é, Então, o que que aconteceu? Foi muito superior. Então, assim, foi realmente fora de propósito, uma coisa que está fora do game, não tem nada a ver. Então, agora, o Chris, o que que a gente observou? Que os emocionados que estavam achando que ele gerava mais conteúdo e mais treta, do que o Alface ele não gera. Então, assim, eles perceberam que não iam tirar o Fred, o Bocoroso, que tem uma torcida, né? Ele tem um pessoal que ele já tem como torcedores aqui dele, os artistas aí que ele, né, que torcem por ele, o povo, todo mundo, o pessoal do esporte. Então, sim, veja, eles não iam conseguir tirar o Bocoroso, o que que eles fizeram? Vamos deixar o Cris, mas vamos voltar no Alface. E aí se aproveitaram também desse negócio do monstro, né? Agora, o povo que gostou do que o Alface fez ia votar, e depois juntou a turma que nem ia votar e não gostou do que o Cris aprontou, junto com a Kay e o Gustavo. Só que quem estava no paredão era ele, né? sim, Então, assim, foi um movimento dessa turma que não gostou da intolerância religiosa que aconteceu contra o Nicásio e foi votar para tirar o Christian. Então, assim, aí juntou quem era a favor do movimento do Alface, que foi espetacular. Eu achei que a jogada dele foi de mestre. E sim, corajosa, corajosa. Como ele não arrega, então ele é corajoso no jogo. Então, veja, então juntou quem estava a favor do Alface para votar no Cris e quem é, ficou, como fala, não aceitou de forma nenhuma o que aconteceu com o Nicásio. Então, sim. assim, então isso aí aconteceu e a gente sabia que ia acontecer o seguinte: esse movimento da internet também ele vai crescendo no meio do dia e no final do dia, né? É. Porque inclusive o Tadeu, a Globo repetiu o que o Tadeu falou Sim. de novo. Então, por exemplo, E, mais gente viu também. e também é, quando chegava mais perto de acabar a votação, entrava mais voto. Então, na última Sim, vez que apareceu 500 mil votos já sim. por minuto, Ali já sabe? era muita gente votando para tirar o cara. É, Porque senão a votação estava em queda, não estava assim desesperada, porque todo mundo sabia que o Alface ia sair. Então, o que que aconteceu? O pessoal não vota, o pessoal não vai ficar votando. Aí, quando sobe assim, é porque tem algum evento acontecendo, né? sim, Que aí você sabe que alguma coisa está acontecendo para mudar o panorama. Então, quando você vê aquela votação expressiva que estava acontecendo, eu imaginei, eu falei, vai dar para virar. Porque se tivesse muito baixa, você fala, o pessoal não está votando, mas quando você vê que estava quase 500 mil, né? sim. Aí você vê que tem gente votando, disposta a votar, e não era o pessoal do Cris, com certeza não era, O né? Cris, o Porque, Cris, eu acho que o Cris ele nem tinha torcida, sabe, pra fazer isso. Com certeza foi a torcida do Key e do Gustavo que tentaram ao máximo sim, deixar o sim, Christian.
sabe? Ele mesmo, por ele, não seria, mas eu acho que foi realmente isso. Inclusive, tinha gente falando que, gente passando pano e dizendo que, porque ele dá conteúdo. Agora, Qual você conteúdo, concorda? sabe? Esse tipo de conteúdo que ele deu aí, esses últimos, não foi bom para o game, porque foram coisas pesadas, né? Sim, e o conteúdo, tipo assim, eu nunca vi um conteúdo que ele deu. Nunca, Não, porque não tem, o cara, ele não tem. o cara ele não tem um jogo. O cara ele só É, apareceu só dois acontecimentos que são acontecimentos terríveis. Um deles é usando duas mulheres para obter informações e é, outro é sobre intolerância religiosa, sabe? Então, o cara ele não tem um jogo é. normal lá dentro do jogo. O cara ele não tem É, um e jogo, não, ele e o só pior de sabe atacar as tudo, coisas. ele acha que ele está muito certo, que o jogo dele é limpo, fica acusando os outros de jogo sujo. Então, veja, e outra, ele não tem argumento. Você vê, ele é um cara vazio no game, porque ele não tem nem argumento num jogo de discórdia, na hora de Quando ele votar, na hora de defender, quando ele não tem argumento. quando ele foi conversar com o Fred Nicasso, ele não tinha argumento, sabe? Vazio, vazio, vazio. Então, então é difícil e É, ainda bem, né? A gente comemora demais que o jogo continua com o é, Alface, o nosso Coringa brasileiro. O Coringa brasileiro, porque o cara ele já endoidou já em prova, já é. acaba acaba brigando com o próprio grupo por causa de tomar banho, sabe? E a gente quer esse entretenimento leve. Esse Não, daí entrega. e tem um detalhe, ele ganhou uma prova do Black, que eu acho que o Black ficou com o ranço dele. Lembra aquela prova que ele ganhou do Black? Lembro. Só tinha os dois na final? Então ele ganhou. Então, veja, o Black tem um ranço nele. Então, assim, aí depois vem essa história toda. Aí depois vem aquele jogo da discórdia, né? E aí ainda vem tirar ele por ele no monstro, então pronto. Então, assim, ficou uma rivalidade grande. E a curiosidade, né? Que nem eu estava lembrando. Ele entrou com o Fred Bocurroso como dupla, o Aham, Facinho. sim. Ele já tretou com o Fred, ele já tretou com todo mundo na casa. E ele vai para um paredão com o Fred, que nem Sim. foi emparedado por ninguém, foi emparedado por conta própria. Então veja o que é. Os dois foram enfrentar um paredão juntos, E os porque dois eles voltaram. eram duplas. Então veja, eles não se separaram, então, né? E Não os era dois. para ser. Sim, os dois voltaram, né? Então assim, é bem, bem interessante essa trajetória, né? Sim. Porque é muita E coincidência, não é? e eles, tipo assim, mesmo eles tretando, né? Eles continuam amigos ainda lá dentro da Continua. casa. Ali Então, não tem ninguém para fazer inimizade com o Facinho, tem que, porque ele é muito pilhado. é, Então assim, as pessoas já entenderam como ele é na casa. Só que nem eu falo, as tretas dele dura 5 minutos, sim. né? Aí depois ele tá lá conversando, falando com a pessoa e tal. Mas só que aí demora um tempo. Acho que ele tem uma treta por dia, né? É, por aí. E Se a olha gente lá, fazer uma média, se a gente fazer uma média, em 2 dias é uma treta. é verdade. É. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, Boninho, né? Boninho soltou a bomba que vai ter o intercâmbio do Brasil com La Casa de los Famosos. E eu quero saber de você. A gente não sabe, né, como que vai funcionar, se vai ser já participantes que já forem eliminados ou participantes que estão lá ainda na casa, ainda eu acho mais provável participantes eliminados, mas quero saber de você, de participantes eliminados. Quem que você acha que seria interessante ir lá para casa dos famosos? Então, primeiro a gente imagina que, como já teve outros, né, casos assim de trazer gente de fora, a gente imagina que não seria uma pessoa que está no jogo agora, né, para tirar da casa. Seria um eliminado, né? Agora, a gente também não sabe quando vai ser. Falou que vai, mas não sabe quando, né? Sim, Então, como tem essa semana que é turbo, provavelmente não seria nessa semana, talvez não fosse na outra também, porque aí fica muito em cima, né? Ele vai esperar ter uma reação no jogo primeiro para colocar. Então, subentende-se que se forem os eliminados, entraria todo mundo que está saindo, né? Que sim. saiu.
inclusive os que estão saindo essa semana. Aí eu não sei se faria aquela repescagem que ele está fazendo, fez uma votação. Não sei o intuito que ele fez aquela votação também, mas eu acho que dos que saíram, eu acho que ia causar fora, seria a Paula. Causar Sim. mesmo, eu digo, porque ela entrou para jogar e entrou com todas as forças, né? Eu acho que seria interessante o público escolher, mas se for da vontade do público e da vontade do Boninho, eu gostaria demais também da Paula indo ou da Tina indo, porque são dois nomes uma das que duas. tretaram, são dois nomes que deixaram marcas nesse Big Brother. A Paula ela causou muito, e como ela se achou muito jogadora, e realmente ela estava em todas ali, né? Pode ser que ela dê conteúdo para lá. Agora, a Tina, ela teve menos tempo para se mostrar, né? E a Tina também teve um problema que ela entrou parecendo que ia fazer alguma coisa, e depois ela se retraiu, porque ela teve o Guimê, que era a dupla dela, né? Eles ficaram numa parceria ali, e como o Guimê era muito jogador, a Tina ficou meio escondida também, né? Um pouco. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.